Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um relatório que sugere ao governo medidas para que o Brasil volte a ser líder na produção das terras raras. Esses minérios são considerados estratégicos no mundo atual. Terras raras são metais existentes em baixa concentração no planeta, usados para produzir catalisadores, ligas metálicas, tablets e ímãs de motores. A subcomissão que estudou o tema promoveu 5 audiências públicas e ouviu mais de 20 especialistas. O resultado dos debates está reunido na revista Em Discussão, produzida pela Secretaria de Comunicação Social do Senado. Após o lançamento da revista, foi aprovado o relatório do senador Luiz Henrique. O relatório traz recomendações para a elaboração de um marco regulatório das terras raras. O objetivo é desenvolver o conhecimento tecnológico e garantir ao país o domínio de todas as fases da exploração e da industrialização dos metais. As propostas poderão ser incluídas no projeto do novo Código de Mineração, que está sendo discutido no Congresso. Algumas sugestões do senador Luiz Henrique pretendem fortalecer as parcerias entre governo e iniciativa privada. Entre elas, o fim do monopólio público sobre a exploração de substâncias radioativas, a garantia da segurança jurídica para os investidores, a redução da burocracia no setor e a concessão de linhas de crédito para as empresas. Nos anos 70, o Brasil renunciou ao domínio tecnológico de todo o processo dos elementos de terras raras. Por quê? Porque era mais barato comprar da China. Ora, o Brasil não pode repetir esse erro. Mesmo que haja os mesmos materiais mais baratos lá fora, o Brasil tem que ter seu laboratório fábrica. O Brasil tem que fabricar esses produtos. As recomendações vão ser transformadas em projetos de lei que pretendem permitir ao Brasil desenvolver produtos derivados das terras raras, em vez de exportar a matéria-prima. Luiz Henrique propõe que o governo conclua o mapeamento geológico do país. Hoje, os estudos se limitam a 30% do território nacional. Ele também sugere o aumento do imposto de exportação sobre o minério bruto e a criação de um programa de desenvolvimento tecnológico. Se o governo brasileiro, através dos seus órgãos voltados para a pesquisa científica e tecnológica, não tiverem sempre como foco a busca da agregação de valor, a gente vai estar sempre andando para trás ou simplesmente caminhando atrasado. E o potássio foi o tema da audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. O Brasil importa atualmente 92% do mineral usado na preparação do solo para a agricultura. Mas o país tem grandes reservas a serem exploradas e poderia ser um dos principais exportadores. De acordo com os convidados, o estado do Amazonas apresenta hoje a 3ª maior reserva de potássio do mundo. Fundamental para o agronegócio brasileiro, as reservas de potássio se estendem por 14 municípios do Amazonas e, segundo os especialistas, a produção pode chegar a mais de 1 bilhão de toneladas. Hoje, a maior parte do potássio utilizado na produção agrícola brasileira é importado de outros países. O Brasil hoje possui apenas uma mina de potássio que fica no estado de Sergipe. E nós somos um dos poucos países fortemente agrícolas que importamos quase mais de 90% do potássio que nós consumimos. O potássio é fundamental e indispensável para preparar a terra, preparar o solo para a produção de alimentos. A jazida ela está localizada exatamente na confluência do rio Madeira com o rio Amazonas. E ela está localizada estrategicamente, geopoliticamente, aos principais corredores que se estudam para uma estratégia da exploração e produção de alimentos no país. Além da audiência pública no Senado, os prefeitos e parlamentares do Amazonas vão conversar também com o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão. Eles querem mostrar ao ministro que o potássio brasileiro é competitivo não apenas para atender aos agricultores nacionais, mas também para ser exportado a outros grandes mercados consumidores, como a China e os Estados Unidos. O governo do estado, a população do Amazonas quer contribuir para o desenvolvimento sustentável na produção de alimentos do Brasil, na produção de potássio. A reserva, que já se tem conhecida no estado do Amazonas, é superior a 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. É muita coisa e nós poderíamos sair da condição do grande importador do mundo para um dos maiores exportadores.
A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que libera 3 bilhões de reais para municípios brasileiros e assinou termos de compromisso para a ampliação do programa Água para Todos. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, participou da solenidade no Palácio do Planalto. Prefeitos de 336 cidades do semiárido brasileiro firmaram convênios com o governo federal. Elas vão receber 135 milhões de reais para a construção de sistemas coletivos de abastecimento d'água. O investimento deve beneficiar 41 mil famílias de comunidades rurais de baixa renda. A presidente Dilma Rousseff sancionou ainda a lei que libera 3 bilhões de reais para os municípios, em 2 parcelas. A primeira em setembro e a segunda em abril de 2014. É o momento em que, mais uma vez, nós damos passos para enfrentar essa questão, que eu acho que é uma questão, como eu disse, de Estado. Transformar a economia do semiárido numa economia sustentável, numa economia capaz de conviver com a seca. O projeto de lei que altera o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas foi tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta em análise no Senado foi aprovada pela Câmara em março. Entre os principais pontos da proposta está a inclusão das chamadas comunidades terapêuticas no sistema de políticas sobre drogas. A matéria também aumenta o rigor na repressão ao tráfico e prevê a internação para tratamento de dependentes. Especialistas e representantes da sociedade civil que participaram do debate criticaram a proposta. É aí também que se cria um campo fértil para as comunidades terapêuticas, instituições privadas de caráter religioso que despontam com discursos de cura, cuidado e proteção, intenções das quais não duvidamos, mas que reproduzem práticas moralistas e restritivas, não possuindo, em sua maioria, qualquer projeto terapêutico e nem planos individualizados. O resto do mundo, nesse momento, está fazendo uma outra discussão, está buscando enfrentar essa situação, esse problema de uma outra maneira. O porquê de uma lei que repete, em parte de seu texto, o pior do que já se experimentou na abordagem dessa questão. O deputado Osmar Terra, autor do projeto, defendeu as medidas propostas. A nossa posição, que marcou o nosso projeto de lei, foi uma posição de maior rigor, de diminuir a oferta de drogas, de tratar as pessoas. Nós colocamos na questão da internação involuntária o mesmo princípio que se coloca na lei que regulamentou a reforma psiquiátrica. É o mesmo princípio. A pessoa que não tem mais consciência do que está fazendo tem que ser ajudada. Para o secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, apesar das divergências, o projeto é um avanço. A única restrição ao texto é quanto à reinserção social e econômica dos dependentes. O texto prevê, por exemplo, que nas licitações de obras públicas, 3% das vagas de trabalho sejam destinadas a pessoas atendidas pelas políticas sobre drogas. As áreas de planejamento e fazenda do governo federal têm ressalvas em relação ao estabelecimento de cotas e a Senad, especialmente, no que toca ao processo de reinserção social, tem divergência quanto ao requisito da abstinência neste processo. Além de iniciar o aluno na pesquisa e permitir um estudo aprofundado de áreas do conhecimento, os cursos de mestrado agora devem oferecer disciplinas que preparem professores para lecionar em nível superior. É o objetivo de projeto aprovado na Comissão de Educação nesta terça-feira. Quem nunca conheceu um professor bom de currículo, mas sem jeito para dar aula? A cena é ainda mais comum nas universidades. Enquanto os professores da educação básica devem cumprir uma carga mínima de 300 horas de prática de ensino, a regra não vale para quem trabalha com educação superior. Assim como para se alfabetizar uma professora, um professor precisa saber português, saber matemática, saber geografia e história, conteúdos, mas principalmente precisa saber as técnicas de alfabetização, a pedagogia, a didática, também na educação superior. Melhorar a formação de futuros professores das instituições públicas de ensino superior.
É o que garante a proposta aprovada pela Comissão de Educação. Ela inclui nos programas de mestrado disciplinas didático-pedagógicas e práticas supervisionadas. Há uma tendência cada vez maior no Brasil para que as especializações, mestrados, doutorados, sobretudo os mestrados, estejam mais para o foco de pesquisa da academia propriamente dita do que para a didática. E o que nós precisamos é estimular a formação de professores, de mestres que tenham noção de didática, que saibam o que e como ensinar. E isso existe técnica para que seja feito de forma com qualidade. E não faltam interessados em cursos de pós-graduação. Em 15 anos, o Brasil viu crescer em mais de 300% a concessão de títulos de mestrado, que saltou de 10 mil para 42 mil por ano, e de doutorado, que passou de 2.800 para 12 mil. Com isso, o Brasil hoje possui mais de 500 mil de mestres e quase 190 mil doutores. O que vai fazer falta é que nos currículos dos doutores, né, no currículo do curso de doutorado e no currículo do curso do mestrado, com raríssimas exceções, não existe uma carga de disciplinas pedagógicas, psicologia, de didática e, pior, não existe a exigência da prática de ensino de 300 horas que é exigida para os professores de educação básica pela LDB. De acordo com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, os mestrados no Brasil já capacitam os alunos para darem aula. Além disso, segundo a SBPC, a maior parte dos mestres escolhe trabalhar na iniciativa privada, longe das universidades. O mestrado é uma maneira de o preparar melhor, para poder transmitir mais conhecimento para os alunos, porque o que nós temos sentido é que as universidades, o nível das universidades vem caindo. Aquele que faz o mestrado, ele vai ter um upgrade de salário de no mínimo 30% a mais. Tem que justificar o investimento que ele está fazendo e o que ele vai se doar. Agora, infelizmente, a iniciativa privada, ou felizmente, ainda está abrigando aquele que tem mestrado e doutorado, certo? Numa política de premiar, e nós não temos isso na rede pública. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens dessa edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.